Olá, boa noite para quem chegar agora, para quem chegar depois. Hoje a nossa aula está imperdível. Hoje nós vamos falar aí sobre como vocês podem prototipar uma aula híbrida. Quem for chegando vai dando boa noite no chat, diz de onde é, para a gente se conhecendo. Hoje é o nosso terceiro dia de aula desse curso aí gratuito de imersão sobre práticas para o ensino híbrido alinhadas à BNCC. Então, sejam muito bem-vindos. Olá, boa noite. Sejam aí todos muito bem-vindos. Essa aula vai ficar por algumas horas no ar. Ela não vai ficar gravada, né, durante muito tempo aí, porque na verdade essas aulas essa semana são um módulo introdutório para quem adquirir a mentoria em grupo, que a gente abre hoje as pré-matrículas e amanhã de fato as matrículas. Essa mentoria em grupo, pessoal, é para vocês aprenderem essa mentoria em grupo é para quem quer aí aprender, né, como criar trilhas de aprendizagem para o ensino híbrido alinhadas à BNCC. E o ensino híbrido vai exigir que, na verdade, as aulas elas sejam entregues aí em formato personalizado. E para que ela seja entregue aí em formato personalizado, aí muitos professores ficam um pouco angustiados porque se perguntam: nossa, será que vai demorar mais o meu tempo de planejamento, pensar nessa personalização? Então, a ideia dessa mentoria que a gente está aí ofertando para vocês é que vocês otimizem o tempo de planejamento de vocês, criando trilhas de aprendizagem personalizadas, e mesmo sabendo que essa entrega personalizada, ela pode aí ter muito mais eficácia, porque vai respeitar o tempo e ritmo do aluno, e você sabendo a técnica, o modelo de como fazer, você vai ganhar tempo aí no seu planejamento, certo? Então, vamos dar mais um minutinho aí para o pessoal ir chegando. Eu vou compartilhar minha tela com vocês e quem for chegando aí no meio do caminho vai se inteirando aí do que a gente está falando. Então, esse é o tema aí da nossa proposta de hoje, prototipando um modelo de aula híbrida. A gente estudou no primeiro dia do nosso curso, que foi na segunda-feira,
com relação a qual a ponte é estabelecida entre BNCC e ensino híbrido. E, na verdade, a gente viu que... Oi, Ana, que bom que você chegou. Revisando aqui o que a gente viu na semana, que na segunda-feira a gente viu aí a ponte entre ensino híbrido e BNCC, da importância de conhecer a BNCC, porque é ela que estabelece quais são os objetivos de aprendizagem. E quando a gente tem clareza desse objetivo de aprendizagem, que é a habilidade, a gente vai ser muito mais assertivo e intencional na hora de planejar e na hora de organizar aí as avaliações diagnósticas e demais avaliações do processo que a gente tem, a somativa, a formativa. Pensem no seguinte: a avaliação diagnóstica, geralmente ela acontece no início do processo, mas ela também vai permear todo o seu processo. A avaliação formativa, ela acontece durante as suas aulas. E aí cabe o seu olhar, né, bem observador aí com relação às atividades que você vai propondo, seus alunos vão realizando, e ali você vai dando feedback sobre o processo. E cabe também você fazer a avaliação somativa, que na verdade é a mais comum, é a que a gente costuma fazer ao final. Oi, Ivane, que bom que você chegou. Seja bem-vinda. E a avaliação somativa é aquela que geralmente a gente faz ao final do processo. Então, esse foi o nosso primeiro dia. Nosso segundo dia foi ontem. Quem ministrou foi PC, e PC falou sobre como a gente pode investigar a aprendizagem, e essa investigação acontece através da avaliação diagnóstica, e ele fez uma atividade com vocês pelo Forms de avaliação diagnóstica, para que ao investigar em que nível os seus alunos estão, vocês consigam aí fazer uma entrega personalizada desse processo. Hoje é o nosso terceiro dia, então na sequência, pensem aí no que já foi feito de atividade. Ana aí que já está numa pro nível Master, Blaster, Master, super top, cumprindo aí todos os desafios. E ela que, por exemplo, conseguiu cumprir todos os desafios. O que a gente já passou? Já estabeleceu como é que se analisa um objetivo de aprendizagem. Ontem, a atividade foi identificar qual é o nível da sua habilidade escolhida aí para um planejamento dentro da taxonomia de Bloom, para que dessa forma você possa escolher e selecionar a melhor estratégia. E hoje a gente vai estudar sobre estratégias, e a nossa atividade prática vai ser sobre estratégias de ensino e aprendizagem. Vocês sabiam que existe diferença entre estratégia de ensino e de aprendizagem? Coloca aí sim ou não, para eu saber. E existe diferença? Estratégia de ensino, estratégia de aprendizagem é a mesma coisa? Não é? Já ouviram falar alguma coisa sobre isso? Eu vou esclarecer para vocês hoje que tem diferença, certo? E que uma está centrada no que o professor está projetando para que o processo aconteça, e a outra está centrada no que o aluno vai executar. Beleza? Deixa eu avisar aqui para vocês, olha, hoje é um dia muito especial. Eu e PC, a gente já vinha, né, pensando aí em como dar melhor suporte aos professores, e a gente enxerga aí que uma mentoria em grupo, porque em grupo a gente já vê a aprendizagem por pares aí, né, a gente aprende muito mais, e a gente traz essa proposta para vocês. Nesse curso gratuito, vocês vão sair sabendo fazer uma aula híbrida, certo? Mas nessa mentoria aqui, a gente quer propor a vocês que vocês sejam aí capazes de construir trilhas de aprendizagem para o ensino híbrido. E trilhas, então, é mais de uma aula. Claro que aqui vocês aprendem o formato de uma aula, mas quando a gente está falando de trilha, a gente está falando de um processo muito maior. Então, essa é a novidade que a gente tem para contar hoje para vocês. Eu vou colocar aqui no chat esse link de WhatsApp. Esse é o WhatsApp da pré-matrícula. Para quem estiver interessado em conhecer mais sobre como é que vai ser essa mentoria, entra para esse grupo,
Coloquei aí, ó, no chat para vocês verem, tá vendo? Entra para esse grupo e lá a gente vai apresentar para vocês como é que vai ser essa proposta, o que é que vocês vão ver e para quem é essa mentoria. Essa mentoria, gente, é para quem quer construir trilhas de aprendizagens eficazes. A gente vai utilizar aí do design instrucional. Vocês já ouviram falar em design, a gente chama de design think, design instrucional, e tem uma diferença entre os dois. O design think tem a ver com a construção de um grande projeto. E o design instrucional tem a ver com a construção de um treinamento, de uma aula, de uma capacitação específica para um grupo. Então, a gente vai usar elementos do design instrucional, a gente não vai aprofundar no design instrucional, mas utilizar a técnica dele para ensinar vocês a construírem trilhas de aprendizagem. É para quem quer ensinar o máximo possível com menos desperdício de tempo e trabalho. É possível? É sim. Hoje eu sei que o que mais demanda tempo de vocês é o planejamento. Por quê? Vocês têm que pensar nas estratégias, selecionar material, a gente chama de fazer curadoria. Já ouviram falar nessa palavra, curadoria na educação? O curador, ele era muito utilizado no campo das artes, que era aquele que fazia curadoria, levantamento aí de obras artísticas, né, pesquisas e tal. A curadoria na educação tem a ver com aquele profissional que ele é especializado em fazer busca e seleção de materiais para um tema específicos. Só que a gente tem também os professores como curadores, porque, na verdade, quando vocês estão planejando uma aula, vocês têm que fazer, se é um vídeo, levantamento de qual é o vídeo mais estratégico para aquele momento, se é uma leitura, enfim, vocês são curadores também, é fazer levantamento de material. Ana coloca, são colocados juntos porque se encaixam, né? Você fala do design think, né, e o design instrucional. Eles geralmente caminham juntos, mas às vezes tem trabalhos que, por exemplo, se o professor vai planejar uma trilha de aprendizagem, não necessariamente ele se utiliza do design think, porque o design think ele tem a ver às vezes com um projeto muito grande, que vai envolver um passo a passo muito maior. Mas grandes projetos utilizam os dois. Por exemplo, uma faculdade que tem que formatar um planejamento para uma disciplina inteira EAD e tem que colocar aquele material na plataforma. Então, ela tem que pensar em como é que vai ser isso. Aí ela utiliza dos dois. Seria um exemplo. Vani, gostou da notícia? Bom, e personalizar a entrega reduzindo o tempo de planejamento de aula. Aí você dizia assim, Gal, você está prometendo isso para gente? Sim, gente, é possível. Eu falei aqui para vocês, Vani estava até na aula do dia que eu disse, eu e o Paulo, a gente tem uma coesão, assim, no momento que a gente está planejando essas aulas para vocês. E a gente planejou uma aula que a gente fez para vocês sobre pesquisa aplicada. Em 15 minutos, a gente conseguiu montar a estrutura de uma aula com pesquisa aplicada, pensando na finalidade, qual era o objeto de aprendizagem, o objetivo de aprendizagem, quais seriam as estações, quais as atividades a gente faria nessas estações. Claro que faltou aí fazer a curadoria de material, mas em 15 minutos eu e ele conseguimos fazer levantamento aí de qual seria a estratégia. Então seria mais ou menos a construção da trilha. E a partir daí fazer a curadoria. Então a gente tem uma técnica para isso, né? Tipo assim, o cérebro a gente consegue formatar. Então a gente vai ajudar vocês nesse sentido. Então, como otimizar o tempo, como reduzir o tempo de planejamento de vocês e que ainda você planeje uma trilha que seja eficaz e utilizando as técnicas do design instrucional. Então, quer ganhar tempo no planejamento, fazer entrega personalizada e ainda reduzir o seu tempo de planejamento, cola comigo e com o PC que a gente tem aí uma técnica e uma estratégia para vocês. Então, entra no grupo de WhatsApp e vocês vão saber mais aí como é que vão ser essas entregas, tá? Da mentoria. Vamos falar aqui do nosso curso. Hoje tem o desafio número 3. Para quem cumprir, lembrar de marcar a gente lá nos stories. E a gente marca vocês de volta falando qual é o nível que vocês estão. Para ter desbloqueio de conteúdo, porque o de ontem não foi para o WhatsApp, porque
porque não bateu, né, a meta recomendada. E aí eu enviei só para a pessoa que fez o comentário, que por um acaso é Ana, que está aqui na aula. E aí eu enviei para ela o material, mas para o grupo não foi, porque não bateu a meta de comentário. E o desbloqueio de conteúdo é isso, é ir lá e comentar na postagem. Porque pensem o seguinte, é pelo Instagram que a gente consegue alcançar as pessoas. No momento que vocês vão lá, comentam, podem curtir, compartilhar, nos ajuda a alcançar outras pessoas. E é um investimento de tempo na preparação dessas aulas. Então, é só isso que a gente pede para vocês comentar como é que foi a aula para vocês. Nível, eu já falei, e a recompensa para quem conseguir aí fazer essas trocas com a gente, cumprir os desafios, vocês vão sair aqui amanhã sabendo construir um modelo de aula híbrida alinhada à BNCC. Tem ainda aqui, ó, esse sorteio desse livro, Ensino Híbrido. Vani, mesmo que você tenha faltado ontem, mas você tem as duas palavras, não tem da segunda-feira, e dá para pegar as palavras de hoje. Qual é a ideia aqui para participar? Vocês precisam ter no mínimo 6 palavras anotadas, e essas 6 palavras, vocês têm que preencher um formulário amanhã no final da aula, que a gente vai dar. No total, vão ser geradas 8 palavras. Então, a gente pede aí que no mínimo 6 vocês tenham anotado para poder participar do sorteio do livro, e a gente vai fazer uma live aí na semana que vem, e vocês conseguem ter direito. E vamos à palavra de hoje? Quem está aí ainda comigo, dá um oi. Alguém caiu aí. Quem está aí comigo, dá um oi para eu saber. Eu vou dizer agora a primeira palavra, para vocês anotarem. Pensem aí a frequência dos alunos, né? Vamos ver se os alunos estão frequentes. Dá um oi. A primeira palavra de hoje, gente, anota aí. É aula. Aula. Já que a gente está falando hoje de prototipar. Só tem uma, Vânia. Anota essa aí, Vânia. Aula. É a primeira palavra de hoje. Aí no final eu falo mais uma, certo? Beleza? Vamos para os nossos pontos de estudo. Ah, foi mesmo que você estava com o seu bebê. Pontos de estudo de hoje. Nós vamos revisar o objetivo de aprendizagem, que é o nosso ponto de partida para construir uma aula. Nós vamos falar sobre identificar os grupos. Que grupos são esses? Lembra que eu falei para vocês desde o primeiro dia que para ser híbrido, você tem que ter o mesmo grupo que frequenta no remoto, frequentando presencial? Então, você tem que identificar ao menos quem são os alunos que os pais não liberaram para ir para o presencial. É o grupo que vai ficar só no remoto. Esse grupo vai ter um tipo de estudo dirigido. Qual é o grupo que vai para o remoto e vai para o presencial? Esse grupo tem outro estudo dirigido, certo? Isso. Incentiva ela, Ana, tem mais hoje. Sugestão de modelo de aula aí, contemplando esses 2 tipos de grupos, quem está só no remoto e quem está no remoto e no presencial. Eu vou trazer para vocês, eu chamei aqui com o nome estante. Estante das possibilidades de metodologias e avaliação. Vani. Vani tá igual aos alunos. Eu não vim ontem. Aqui, Vani estava com o baby dela ontem, segunda. Eu sei, Vani. O meu de noite está ficando aqui com o pai, mas eu sei que quando a gente não tem alguém por perto é difícil pra gente. Mas que bom que você veio hoje. Hoje eu considero assim que é a aula mais importante dessa semana, viu? Que bom que você está aqui. Eu chamei aqui esse ponto de estante das possibilidades de metodologias e avaliação. Porque uma estante, pense aí numa estante de livros, tem um aqui atrás de mim. É uma estante onde vocês vão ter várias possibilidades que vocês vão fazer a escolha aí para montar o planejamento de vocês. E vamos fazer a prática, que é prototipar esse modelo de aula em cima do exemplo que eu vou dar para vocês. Beleza? Ponto de partida, só relembrando, foi que a gente fez segunda-feira. A gente usou o Padlet
E vocês dividiram aí nessas colunas uma habilidade. Eu acho que foi essa parte, Ivane, que você não conseguiu pegar. A gente pegou uma habilidade e a gente fez a análise dela. Identificou qual era o verbo, e o verbo vai definir qual é o processo cognitivo ou processo operacional que a gente chama que seus alunos têm que construir. E aí o verbo pode ser diferenciar, debater, avaliar, analisar, enfim. E aí os alunos colocaram, né, os professores alunos. O objeto do conhecimento, que é o conteúdo, é o complemento desse verbo, os alunos colocaram. E qual é o contexto da aprendizagem? Contextualização tem a ver com o que você vai utilizar como pano de fundo, digamos assim, para que aquela habilidade seja construída. Eu estou sempre trazendo o modelo da habilidade. Diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre no mundo antigo. Então, qual é o verbo do processo cognitivo, da operação mental? Oi, Janaíse, que bom que você está aqui, seja bem-vinda. O verbo do processo cognitivo é diferenciar. Qual é o objeto do conhecimento? Os alunos têm que saber diferenciar o quê? Escravidão, servidão e trabalho livre. Beleza. Em que contexto? Qual é o pano de fundo que você vai utilizar para isso? O mundo antigo. Então, foi dentro disso que a gente construiu a nossa primeira aula. Qual é o ponto de partida de vocês? Saberem fazer essa identificação. Foi isso, Vani, que a gente trabalhou. Na aula de ontem, o grande resumo que eu trago para vocês é em cima dessa tabela aqui. Vocês podem encontrar na internet diversas tabelas quando vocês procurarem sobre taxonomia de Bloom, e vocês vão ver que se trata de como se fosse uma escadinha que vai falando de um processo de elevação da aprendizagem, que vai desde o processo que, ao invés da palavra memorizar, pode ser utilizado aí, né, reconhecer, outra palavra para esse processo, mas vamos lá, reconhecer, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar. Vocês veem que isso é um processo crescente que tem a ver com o mínimo que seu aluno precisa fazer é lembrar. É o primeiro item. Ele precisa lembrar da informação e para ele criar algo sobre, ele tem que ter passado pelos outros. Agora lembrem do seguinte: quando é que você olha para a taxonomia de Bloom? Quando você já tem clareza da sua habilidade, você já fez a análise. Lembra lá da minha habilidade, que é distinguir escravidão, trabalho livre? Distinguir não está aqui. Mas se eu for para o conceito da palavra e buscar palavras sinônimas, eu vou encontrar diferenciar. Então, eu sei que distinguir é igual a diferenciar, logo está na coluna analisar. Beleza, já identifiquei aqui na taxonomia de Bloom qual é o nível que minha habilidade está. Então, esse é o resumo da aula de ontem. Já identifiquei o nível, o que eu tenho que fazer com isso agora? Eu vou pensar em qual a melhor estratégia de aprendizagem para o meu aluno ser capaz de analisar. Se ele tem que analisar, eu vou pedir para ele criar algum tipo de trabalho em cima daquilo, produzir algo, criar a partir do que ele entendeu? Não. O que eu estou querendo com ele é que ele seja capaz de analisar. Analisar tem a ver com fragmentar uma informação e você analisar essas partes, encontrando padrões e evidências e conseguir ali fazer um reconhecimento e entendimento desse todo, fazendo a análise de cada parte. Beleza? Vai me dizendo aí, tá claro? Então, para o meu aluno analisar, eu vou dar só uma aula expositiva, passar um vídeo ou pedir para ele ler um texto? Não, não vai dar conta. Então, se é analisar, então tem que ter uma mão na massa. Então, ele vai ter que fazer exercícios, participar de discussões e de demonstrações. Ficou claro para vocês a utilização dessa ferramenta, né, que é a taxonomia de Bloom, para ajudar vocês a selecionar melhor a estratégia de aprendizagem? Aí eu achei muito pertinente uma pergunta que a Ana fez, na verdade foi uma contribuição, que ela disse assim: eu não utilizo muito, com muita frequência, o avaliar e o criar.
Aí, o que que a gente fez de prática rapidinha, assim, para a gente ver sobre isso de frequência? Que não existem muitas habilidades que vão pedir para o aluno ser capaz de avaliar e de criar. Você tem que prestar atenção nesse verbo, identificar o nível dele na taxonomia de Bloom para fazer a escolha. Porque se está pedindo só analisar, eu não posso chegar nesse nível aqui. Aliás, eu posso. O que, é que eu quero dizer para vocês? O que é essencial? O que, é que seu aluno precisa construir? Analisar. Mas, gente, eu tô com um aluno aqui, sabe aquele menino bom que busca mais, já alcançou a analisar. Eu tenho mais da metade da turma que ainda não alcançou. Tenho mais algumas aulas para vencer, para eles serem capazes de analisar. E o que que eu faço com esse menino bom que já sabe analisar, que é o distinguir? Aí com ele eu posso passar um desafio maior para ele ser capaz de avaliar e de criar. Mas vocês entendem que o critério essencial foi analisar. Aí eu ainda fico com o grupo que precisa construir o analisar, e para esses que avançaram, eu construo o criar. E aí eu trago para um grupo que trabalha aí com a Geek, que eu estou ligada. A Geek é uma plataforma e que vocês fazem simulados e avalia os meninos aí como é que eles estão com relação à construção de habilidades. Vocês estão lembradas que existem níveis que a Geek dá de resultado de como é que os alunos estão? Nível 1, 2, 3 e 4. E que aí tem lá a proposta. Quem está no nível 2 tem que ir para o nível 3, quem está no 3 tem que ir para o nível 4. Como é que isso acontece? Está dentro dessa lógica aqui, ó. Se eu alcancei o mínimo possível, mas eu tenho gente que é muito boa, que pode avançar para o próximo nível, eu vou dar outro desafio. E aí ele vai avançar. Beleza? Vai dizendo aí, gente, se está com dúvida, se está sendo claro, se não está, coloca a contribuição, não me deixa sozinha não, viu? E vamos de fato agora para o ponto de partida da aula de hoje. Eu fiz essa revisão aí para situar quem perdeu a aula 1 e 2, mas eu acho que com essa revisão aí eu já consegui situar vocês. E o que é que eu sugiro? E é mais do que sugestão, é necessário mesmo. O que é que vocês precisam fazer para conseguir prototipar um modelo de aula pensando nos alunos do remoto e do presencial? Vocês precisam identificar os grupos. E quem é que vai ajudar vocês? Claro, são os dados da escola, partindo aí da secretaria, que está fazendo a pesquisa com os pais, né, para ver quais são os pais que escolhem que os meninos vá para o presencial ou não. Então, a partir desses dados da secretaria, dessa coleta de dados, vocês precisam ter acesso. Aí peçam aí a coordenação pedagógica de vocês. Quem serão os alunos que vão ficar somente no remoto? Porque a família ainda não se sente confortável de mandar esse menino para o presencial. Vocês precisam ter acesso a isso. Eu vou chamar ele de grupo 1, quando a gente estiver construindo a aula, tá bom? Quem é meu grupo 2? É aquele aluno que vai estar no remoto e vai estar no presencial. Me digam aí, se eu tenho no grupo 1 quem está somente no remoto, e tenho no grupo 2 quem vai para o remoto e vai para o presencial, e eles são de uma mesma turma, vai ser ensino híbrido? Sim ou não? Me respondam aí. Numa mesma turma, eu tenho mesclado o grupo 1 e tenho o grupo 2. Pode ser chamado de ensino híbrido, na sua essência da palavra? Sim ou não? Quero ver vocês. Coloquem aí no chat para mim. Pensem na mesma turma. E isso, com certeza, vai acontecer, né? Com vocês aí. Porque se estão permitindo que os pais escolham, vai ter pais que vai deixar os meninos aí no grupo 1. Isso aí, Vânia. Não, não. E tá. E o que que vai ser, então, que a gente tem a ver com o ensino híbrido? É vocês pensarem, então, na essência do ensino híbrido e se inspirar nele para poder produzir as aulas de vocês. Porque se você tem um menino que não vai, vamos ter que chamar de outra coisa. Outra coisa que a gente não sabe nem que nome é, mas não é ensino híbrido, é outra coisa. Isso aí.
E olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar meu rostinho da tela para esse quadro ficar grande para vocês, porque aqui é o ponto alto da nossa aula de hoje, beleza? Oi, voltei. Eu tô lembrada, é porque eu não posso sair da tela. Se eu sair da tela, vocês não me ouvem. Mas agora já me ouvem, né? Voltou a me ouvir? Minha ideia, Vânia, era ter deixado o quadro grandão para poder vocês printarem, mas quando eu saio, eu perco o áudio. Mas tentem acompanhar aí direitinho, acho que vocês vão conseguir entender o que eu estou falando. Já me ouvem? Pronto, beleza. Olha, eu selecionei aqui 3 aulas. Agora pensem que essas 3 aulas, elas vão ser de acordo com o tempo que vocês têm, porque houve uma redução, né? Vocês estão agora com 30 minutos, por conta do decreto aí do tempo de tela que os meninos podem ficar expostos. E se você tem 30 minutos, possa ser que esse modelo aqui não funcione em 3 aulas, mas em 6. Mas aí, pelo menos, a estrutura vocês têm. Eu acho que isso aqui, gente, vai ajudar demais. Depois vocês me contam aí se deu certo, se não deu, se vocês vão aplicar ou não. No ensino híbrido, pelo conceito, eu acho que o grupo 2. Agora, sim, como se trata de ensino híbrido, considerando toda uma turma, se você tem um aluno daquela turma que não vá, e você tem que construir um roteiro como esse, para grupos que estejam em espaços diferentes, em 3 espaços diferentes, digamos assim, aí você não vai chamar aquela turma toda, o grupo só o 2, digamos assim, de híbrido. Eu chamei o grupo 2 aqui de remoto, mas presencial. Vânia achou um nome aí, misto de EAD. Olha só, o grupo 1, a Ana colocou não escuto, mas acho que é porque a mensagem dela tá chegando agora, né? Parou para mim. Vânia, parou para você também ou já voltou? Ou a mensagem de Ana tá chegando com delay para mim? Aqui está normal, Ana. Eu acho que o dela tá com um tempozinho de delay. Vou seguindo, que aí a Ana vai conseguir me ouvir daqui a alguns segundinhos. Certo? Olha só, então só retomando, eu desenhei para 3 aulas, mas possa ser que vocês levem mais tempo, porque vocês vão considerar o tempo de aula que vocês têm com os meninos. O grupo 1, estão lembrados, é o aluno que está somente no remoto. O grupo 2 é aquele grupo de alunos que, além do remoto, também vai estar no presencial. Vamos desenhar a aula para o grupo 1. Ana, foi o tempinho de delay. Beleza. O grupo 1, Ana, que a gente vai deixar eles, que eles vão estar somente no remoto, vamos pensar que a gente vai utilizar com eles a sala de aula invertida. Então, nessa aula 1, esse grupo que só vai ficar no remoto, o que eu daria para eles? Isso aqui é um ou outro, ou esse conjunto, a depender do que vocês tenham que trabalhar, certo?
Então, vocês podem dar leitura de textos, vídeos, animações e, claro, acompanhado de um roteiro de estudo. O que eles têm que observar nessas leituras, nesse momento que eles estiverem assistindo? Beleza? E vocês estão ali disponíveis para ir tirando as dúvidas e acompanhando esse grupo 1. O grupo 2, que é aquele grupo que, além do remoto, também vai para o presencial, nessa aula 1, você pode utilizar o mesmo roteiro de estudo, só que eles vão estar inseridos em estações. Uma grande metodologia utilizada no ensino híbrido é a rotação por estação. Então, vocês podem utilizar para esse grupo que vai mesclar entre remoto e presencial 3 estações. Uma estação seria online, que é para o primeiro dia de aula, o grupo que está no remoto, que aí, por coincidência, você pode utilizar o mesmo roteiro de estudo de quem está lá no remoto. Para quem está no presencial, você faz uma estação 2, que pode ser um estudo de caso, e uma estação 3, que pode ser uma situação problema. E aqui eu vou remeter a vocês uma característica do ensino híbrido que tem a ver com os papéis. O professor deixa de ser a primeira fonte de informação, porque qual é o normal? A gente chegar numa sala, o professor apresentar o conteúdo. Aqui não, o menino vai chegar na aula e ele tem um roteiro para trabalhar, um roteiro de trabalho. Esse roteiro tem que ter clareza. Ana aí, que trabalha com alunos, né, com idade menor, tem que ter clareza nesse roteiro. Claro que tem que estar dentro da complexidade de que os meninos podem executar sozinhos, né? Sozinhos assim, você está ali para dar o suporte, mas que eles tenham autonomia e consigam ler aquele texto, fazer a interpretação. É o primeiro contato com o conteúdo. Que horas estaremos tirando as dúvidas de quem não vem para o híbrido? Olha só, esse grupo que está no presencial, eles também têm roteiro. Por isso que é importante, quando o menino chegar, ele já ter acesso. E no presencial, vocês podem dizer assim, mas a gente não pode movimentar as cadeiras e fazer rodas nesse momento para eles não se aproximarem. Beleza. Sabe o que pode ser o roteiro, gente? Uma cartolina, um papel metro, ou uma atividade impressa. E aí os alunos, quando chegam, vocês já dividem. Fulano, 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 você está com a estação de trabalho número 2, que é o estudo de caso. E aí você pode ter lá na parede da sua sala toda a instrução do estudo de caso. Fulano, 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 está na estação 3. Vocês têm essa situação, problema aqui para resolver. E o primeiro passo do estudo pode ser individual, para que depois eles tenham algum momento aí de troca, e você vê como é que você disponibiliza isso, já que eles não podem estar tão próximos, e aí você pode fazer uma mesa redonda, onde ali você possibilite esse momento. E você entende, Ivani, que todo mundo tem um roteiro de estudo nesse momento, e que o professor está mais livre, entre aspas, para rodar nas estações? Ele fez a entrega, quem chegou no remoto? O que eu sugiro aqui a vocês? Que esses roteiros estejam prontos e quando os alunos chegarem já tenham acesso, e você, para acalmar logo, já dá a instrução do remoto. Coloca no chat o roteiro, diz assim, gente, quem está chegando vai lendo esse roteiro, que eu já tiro as dúvidas de vocês. E comecem a fazer quem entendeu o que é para fazer. Quem está no presencial está te vendo, então eles estão mais calmos. Quem está no presencial, se atendeu o remoto, passou o roteiro. Quem está no presencial, dividiu os grupos, deu o roteiro deles. Aí agora todo mundo já tem roteiro de trabalho. Aí você faz uma nova rodada agora, começando a tirar as dúvidas. Ficou mais claro? Vani, me conte aí. Todo mundo trabalhando, professor caminhando entre as estações. Na verdade, você está aqui com 3 estações. Porque a estação 1 de quem está no remoto, mas que vai para o presencial no outro dia, também você tem o grupo que está no remoto com a mesma estação. Então, vira uma grande estação essa daqui. Você tem que estar com 3 estações, 2 no presencial e uma grande no remoto. Beleza? Oi, Mairson, ou não sei se eu pronunciei certo, mas seja muito bem-vindo. Luciana, seja muito bem-vinda. Vencemos aqui a aula 1, vamos falar da aula 2. E o grupo que está somente no remoto, vamos continuar essa aula invertida?
Ele já estava com um roteiro de estudo para fazer as observações com relação às leituras e vídeos. Foi o primeiro momento da tua aula investida. Na aula 2, você pode dar continuidade ao roteiro e já deixar lá uma atividade prática como uma segunda etapa desse roteiro. E vai ter uma situação problema. Ele leu, ele assistiu um vídeo, fez animações, tirou dúvidas com você, porque você rodou essas estações, enquanto o grupo do presencial está trabalhando aqui no estudo de caso, situação, problema. Você foi lá no remoto, deu uma palavrinha, tirou as dúvidas, deixou eles trabalhando no roteiro, voltou para o presencial. Vocês entendem que a questão tem a ver agora com esse formato do professor ser um grande mentor e um grande guia, que é o que a gente já fala desse professor ser o mediador. E eu entendo que o primeiro dia vai ser louco, louco mesmo. Lembra, né, Vani, do teu primeiro dia lá de prova? Vai ser loucura, os meninos todos chamando, oh, pro. É cultura, é mudança de cultura. E como o Vani falou, a fórmula é clara, mas o professor precisará de treino, tanto o professor quanto o aluno. É uma mudança de cultura. Mas quantas vezes vocês não fazem um roteiro de estudo e que ele está tão bem descrito, mas o menino fica, eu não entendi isso. E aí você volta e diz assim, lê esse ponto aqui para mim, meu filho, e o menino lê, agora eu entendi. Por quê? Porque ele não está acostumado a se debruçar numa leitura, fazer uma interpretação de um passo a passo do que ele tem que fazer. E aí eu acho que Ana deve ficar louca e dizer assim, meu Deus, e os meus meninos do sexto ano? Porque quando a gente pensa num roteiro de estudo, talvez a gente pense assim, não, os meninos do médio vão conseguir caminhar, mas o fundamental é um roteiro dentro da complexidade que eles conseguem fazer. E eles vão ficar loucos chamando Ana toda hora? Vão, mas é até vocês conseguirem colocar ele no ritmo. Fazer, repetir, repetir. Meus meninos do sexto ano vão aprender junto comigo. Que delícia! E é aprendizado, gente. É um novo formato que vai exigir aprendizado, mas vocês entendem que vocês não podem ficar presos no formato de ser o primeiro, a primeira fonte de conteúdo todo dia, porque vocês não vão dar conta de ser a primeira fonte de conteúdo para um modelo que está só no remoto e um modelo que está ali no presencial e ainda fazendo revezamento. Porque se for para você ficar lá com a câmera virada para você, fazendo a transmissão do que você está fazendo ali, e isso sendo transmitido para os dois grupos, quem está no presencial vai dizer assim, eu vou ficar aqui me expondo de pegar ônibus, de pegar van, ou então os pais, quando começarem a saber do que está acontecendo, dizer assim, para que eu vou ficar mandando esse menino para o presencial? Se é o mesmo modelo de aula que ele está vendo lá no presencial, todo mundo está vendo no remoto. Não justifica, isso não é aula híbrida. E como a gente está se inspirando no modelo híbrido, é mudança de papéis, aluno protagonista, professor deixando de ser a primeira fonte de informação e virando mentor e guia. Por isso que a proposta lá da mentoria que eu trago para vocês é de trilha de aprendizagem. Quem vai trilhar são os alunos e vocês vão guiar. Se vocês não assumirem essa postura de construção de ser guia, é o que Vani trouxe aí. Como é que eu vou dar conta de ficar tirando as dúvidas se um grupo não estiver ocupado fazendo um trabalho e eu ficando livre, entre aspas, para rodar nas outras estações e tirar as outras dúvidas? Mas eu entendo, gente, não vai ser fácil. Não vai mesmo. As primeiras semanas vão ser loucas. E vocês vão dizer assim, meu Deus, isso aqui não vai funcionar, não. Mas insistam e me contem, porque é o caminho. E aí vocês podem dizer assim, tá, essa é uma fala de uma coordenadora pedagógica e que, nesse momento, ela não está na sala de aula. Mas de onde eu tirei e me inspirei disso daqui? De práticas de professores que trabalharam desde 2015, que o ensino híbrido já é trabalhado no Brasil com um grupo específico e que eles ministraram uma aula no Ceará para uma equipe de professores de Sobral. E eles trouxeram várias práticas e possibilidades testadas e que deram certos. Então, isso daqui, eu posso não estar nesse momento na sala de aula, mas eu estou trazendo algo para vocês que eu acredito sim que dá certo, porque foi inspirado em práticas possíveis.
Deixa eu ver aqui que a Ana trouxe. Acredito que o ensino híbrido com escalonamento colheremos bons frutos. O ensino híbrido que estão esperando não será tão efetivo. Acredito que o ensino híbrido com escalonamento colheremos bons frutos. Você está achando positivo, né, o escalonamento. Mas o que se espera não será tão efetivo. Depois tu me explica melhor por que tu acha que não será tão efetivo, assim, diante dos desafios, claro, né, que não vai ser fácil aí. Na aula 2, esse grupo aqui, que está só no remoto, vai estar com uma situação problema em cima do roteiro, e o outro grupo, que está no remoto e no presencial, eles vão inverter as rotações, as estações, perdão, não é a inversão das rotações, é a inversão das estações. Então, quem estava no remoto e vai para o presencial, ele agora vai pegar um estudo de caso e uma situação problema. Quem estava no presencial vai fazer a estação do remoto. Só que uma dica e ideia aqui, gente. As estações que vocês construírem para esse grupo que vai para o remoto e para o presencial, elas precisam ser independentes. Você não pode ter uma estação que dependa da outra. Por quê? Os alunos têm que revezar nas 3 estações. Quem estava no estudo de caso na aula 1, tem que ir para a situação problema na aula 1. Ela tem que ser mais curta, essa atividade, do que essa outra aqui do grupo que está no remoto. Digamos que vocês têm uma aula aqui de 40 minutos. Nessa aula de 40 minutos, essa atividade aqui tem que ser maior para dar conta de quem está no remoto, porque ele está só com essa atividade, mas eles têm várias coisas para fazer: texto, vídeo, animação e o roteiro para cumprir. O roteiro, inclusive, gente, pode ser uma ficha, tipo um checklist, assim. Fazer a leitura do texto, identificando as palavras que você não conhece. Lixe aqui as palavras que você não conhece e busque o significado dessas palavras. E aí, na mesma ficha, ele vai identificar as palavras, colocar o significado, entende? Ele tem esse roteiro. E quem está no presencial tem 40 minutos para ir na estação 2 e você determina. Essa estação aqui vai durar 15 minutos. Essa estação 3 vai durar 15 minutos. E eles rodam e trocam. Só que tem que ter uma entrega. Então, no final desse estudo de caso aqui, você tem que selecionar que entrega esse grupo tem que fazer e que entrega esse grupo tem que fazer, beleza? Rodou as estações. E agora, sabe qual é outro pequeno problema para você, para vocês? E o menino que é para ir no dia seguinte para o presencial e até ele criar a cultura de que ele tem que ir para esse presencial, mas sei lá, a família decidiu que hoje ele vai ficar em casa, porque afinal tem um grupo lá que não vai para o presencial. Então, esse menino aqui pode continuar no remoto. Aí, o que você faz? Identificou Maria, tá aí no remoto, né? Não era para você vir hoje para o presencial? Ah, pronto, não deu. E ela sabe que vai ter aula em casa mesmo, ela decidiu ficar no remoto. O que você faz? Joga ela para esse grupo aqui, ó, para fazer a atividade prática da continuidade do roteiro de estudos, que é a situação problema. Por quê? Como ela faz parte do grupo 2, era para ela vir para o presencial e cumprir as estações. Você vai deixar ela deslocada? Não. Ela vem para cá. Entende? Deixa eu ver, Ana. Eu acredito que o ensino híbrido presencial e remoto é efetivo, sim. Mas o que estão querendo fazer nesse momento da pandemia não será tão efetivo, será algo emergencial mesmo. Mas são realidades que vamos testando. Isso, Ana, e sobre testar, Ana, eu estava lendo nesse livro que a gente vai sortear para vocês sobre ensino híbrido, a personalização do ensino, e fala de que as mudanças são tão rápidas que não está dando tempo de testar. Então, isso daqui que eu estou passando para vocês, vocês vão fazer o teste, mas muito provavelmente vocês vão ter algum tipo de orientação da escola e pode ter mudanças em cima disso, né? É isso mesmo, Ana, mudanças muito rápidas. Vânia, o plano C para a Maria. É isso mesmo. Olha, vencemos a aula 2, gente. Saíram vivos da aula 2. Os meninos continuaram trabalhando. Você ainda não está aqui na frente do quadro ministrando aula expositiva. Os meninos estão trabalhando, você está rodando as estações. Colhendo aqui os retornos. No final da aula 2, ou isso aqui, você pode determinar que seja a sua aula 3.
se não der tempo de fazer no final da aula 2. Mas, digamos, no final da aula 2, o que você vai fazer? Faz uma avaliação diagnóstica, gente. Você já recebeu o retorno do roteiro de estudo desse grupo que está no remoto, você já recebeu o retorno das estações aqui, dos meninos, e você vai pensar agora, essa habilidade que eu estou construindo desde a aula 1, digamos que seja a habilidade lá que eu selecionei, distinguir entre escravidão, trabalho livre, trabalho servil no mundo antigo. E eu tenho aqui que os meninos leram sobre isso, fizeram todas as estratégias sobre isso. Tá. Se o menino tem que ser capaz de distinguir, é agora a hora de eu avaliar se esse menino sabe distinguir esses 3 processos. Dentro de que contexto? No mundo antigo. E você tem que criar indicadores de desempenho. Gal, o que é isso, indicadores de desempenho? Pense no seguinte, se seu aluno precisa ser capaz de distinguir, e você já viu que está lá no nível da taxonomia de Bloom, que é analisar. E analisar, lembra que eu falei com vocês? Tem a ver com o quê? Fragmentar uma informação, dividindo essa informação em várias partes, de forma que você consiga encontrar os padrões e as evidências daquilo. Então, se o menino tem que distinguir, ele tem que ser capaz de analisar o que é a escravidão, o que é o trabalho servil, o que é. Primeiro, ele tem que identificar o que é, cada um. Depois, ele tem que saber encontrar quais são os pontos que convergem e quais são os pontos que divergem. Dentro de que contexto no mundo antigo. Então, você já criou um critério. Você sabe que seu menino precisa ser capaz de compreender. Então, um indicador é ele sabe o que é trabalho livre, trabalho servil e escravidão, é um indicador. Ele é capaz agora de identificar a relação entre esses, se ele tem que diferenciar no final. Ele sabe analisar quais são os pontos convergentes e quais são os pontos divergentes. Criou mais um indicador. Entende? E lembra, Vani, quando a gente estava discutindo sobre com relação a como é que você cria as alternativas de uma prova? Quando você cria as alternativas de uma prova, para que não seja assim, peguei esse resultado aqui e nem sei se quem marcou a letra A, qual foi a dificuldade que ele teve. Tem a ver com isso, com você conseguir criar os indicadores de desempenho com base na habilidade. Se você sabe que o menino precisa saber identificar cada uma e saber diferenciar pontos convergentes e divergentes, você já tem 3 indicadores, que é o que, pontos divergentes, pontos convergentes. Então, na hora de você fazer as alternativas, que é A, B, C, D, E, você já pode, em uma, perguntar o que é e botar alguma coisa ali que não esteja coerente. Na hora que ele marcar aquela, você sabe, olha, ele não sabe identificar o que é. Você pode colocar pontos convergentes e divergentes, e aí você entende que você consegue criar uma prova onde você tem aí para cada alternativa, se o menino marcar determinada alternativa, você saber onde ele errou e por que ele errou. Ficou mais claro, Vânia, essa parte aí, quando a gente estava falando naquele dia sobre prova, porque eu lembrei disso e quis trazer agora. Então, assim, pense que no final dessa aula 2, ou seria a aula 3 de vocês receberam as entregas dos meninos, é hora agora deles fazerem uma avaliação diagnóstica, com base nesses indicadores. E aí, o que eu sugiro? Eles entregaram trabalhos em grupos aqui, não foi? Inclusive, esse do remoto pode ser trabalho em grupo ou pode ser individual. Você tem que fazer análise disso, não tem? Beleza. Enquanto você vai passando o olho nesses resultados dos grupos, da aula 1 e da aula 2, os meninos estão fazendo uma espécie, pode ser um teste, a gente pode chamar de teste, um teste no Forms, com questões abertas e fechadas, um mapa mental com relação a tudo isso que ele viu, com base no que você vai criar isso?
nos indicadores de desempenho da habilidade que você destrinchou. E enquanto os meninos estão lá respondendo a esse teste, que é uma avaliação diagnóstica, e que você pode ter vários outros formatos que a gente vai ver aqui, você já está passando o olho nesses resultados, e se os meninos estão fazendo algo, muito possivelmente eles terão poucas dúvidas nesse momento, então você já consegue adiantar aqui essa análise de dados, e montando lá a sua ficha de como é que eles estão. Quem já foi capaz de distinguir dentro dessa primeira atividade, você já tem um primeiro levantamento de dados. Quando começar a chegar o resultado do Forms e os mapas mentais dos meninos, que vocês podem usar aqui tecnologias para isso, e devem, porque afinal, são 40 meninos para você dar conta de identificar qual é o nível que eles estão. Porque na aula 3 ou na aula 4 aqui, é hora de vocês entregarem algo personalizado. É hora de você separar um tempo no seu planejamento, fora o horário de aula, para fazer análise de dados. E aí vem, né? Ah, mas e meu tempo e tal? Você ganha tempo na hora que eles estão fazendo aqui a avaliação diagnóstica para fazer essa análise de dados, mas ainda precisa de mais um tempinho aqui para agrupar eles. E agora, independente de quem está no grupo 1 e no grupo 2, eles vão ser reagrupados. Deixa eu ver aqui, Luciana Leite. Cada dia entendo mais sobre essa estratégia e aprecio essa dinâmica. Acho viável e favorável, só que precisa de estudo e planejamento. Sim, Lu. Muito, muito, porque a gente está falando de algo que ensino híbrido, como eu falei, já tem um grupo que testou desde 2015, mesmo antes aí, ó, de pandemia, e eu fiz aqui em cima de atividades que esses grupos fizeram e testaram, mas claro, na hora que vocês forem para a prática com isso aqui, e eu quero ter contato com vocês, e por favor me deem retorno, quem está no grupo de WhatsApp tem meu contato, me diz que ponto foi beleza, que ponto reajustou, novas sugestões, porque a gente está aprendendo juntos, mas eu acho que isso aqui já dá um norte, me conta aí. Tá dando um norte para a cabeça de vocês? Não tá? Me diz aí também, tá? Se é muita loucura isso aqui que eu estou propondo. Você está dando um norte. Ok, chegamos até aqui, todo mundo compreendeu essa fase. Grupos trabalharam, você rodou os grupos, tirou as dúvidas, agora fez a avaliação diagnóstica e colheu os dados. Todo mundo está comigo até aqui? Porque agora eu vou falar da aula 3, ou como eu disse, que pode ser aula 4 de vocês, da entrega personalizada. Por quê? Quando vocês fazem a avaliação diagnóstica, independente de quem está só no remoto ou quem está no remoto e no presencial, eles precisam ser reagrupados. Lembra lá da habilidade que é distinguir? Se é distinguir, o menino tem que ser capaz de analisar. Aí você vai dividir. Vai chamar agora de grupo A e grupo B. Eu coloquei aqui. Pensem que o grupo A são aqueles meninos que não chegaram no distinguir. Eles não conseguiram, com essa primeira fase de atividades, fazer essa distinção entre aqueles 3 elementos que a gente está discutindo: escravidão, trabalho livre e trabalho servil. Não conseguiu. Se eles ainda não construíram o essencial, que é saber distinguir, vai passar por o que é cada elemento e quais as diferenças e semelhanças entre cada elemento. Você tem esse grupo A que não atingiu. O que eu sugiro vocês fazerem aqui? Uma aula expositiva dialogada dos pontos de dificuldade, com a aplicação de atividade de fixação. Então, vai ser aquela aula que você vai para o quadro, ou que você vai usar um recurso tecnológico, né, de espelhamento de tela, e coloca lá também no quadro para quem está no presencial, e quem está no remoto também vai vendo o seu espelhamento de tela. Pode ser um slide, por exemplo, né? Quem está no remoto vê seu espelhamento de tela e vê o slide. Quem está no presencial vê seu slide projetado na tela. Pode ser um exemplo. E ali você vai para frente, vai agora explicar ponto a ponto o que é cada um. É aquele grupo que não atingiu. E meu grupo B, Gal? O grupo B são aqueles meninos, ó, com um repertório melhor, que tem uma outra dedicação,
que conseguiu fazer todo esse início aqui, que na avaliação diagnóstica que você fez, junto com as entregas da atividade em grupo, ele já sabe distinguir os 3 elementos que a gente está estudando dentro do mundo antigo. E o que eu faço com esse grupo B? É o grupo que eu estou chamando aqui do que já está avançado. O que você pode fazer aqui? Você pode fazer uma aprendizagem por desafio, com um momento de mesa redonda. O que eu estou falando disso daqui? Vamos lá. Enquanto você está na aula expositiva dialogada, trabalhando com quem está em casa, com quem está na sala, com esse slide, explicando ponto a ponto para que eles compreendam, depois você deixa uma atividade prática para esse grupo, porque você tem que entender. E aí, depois que eu vim aqui para o ponto a ponto, expliquei cada detalhe, deixa eu ver aqui se vocês entenderam ou não. Deixa esse grupo com atividade. E o que o grupo B está fazendo? E quando você está na aula dialogada, você vai dizer assim, não é o grupo que está mais avançado? Gente, ó, por 20 minutos ou por meia hora, eu não vou conseguir tirar as dúvidas de vocês desse desafio. Então, comecem a fazer, porque eu vou estar nessa aula expositiva com esse grupo. Comecem a fazer, e os pontos que surgirem de dúvida, anotem. Anotem todas as dúvidas, que eu já volto para vocês. E esse grupo B, tanto você pode ter alguém no remoto ou alguém no presencial. E o que você tem que ter aqui para esse grupo B, enquanto você está com o grupo A? Mais um roteiro. Você tem que ter um roteiro para ele com essa aprendizagem por desafio. Ele tem um desafio ali para resolver. Pode ser um jogo, pode ser uma grande situação, problema maior do que essa aqui, ó, que ele já conseguiu resolver. Ele não já sabe distinguir. Subindo lá na tabela, depois de analisar, não vem avaliar e criar, esse grupo aqui pode ir para esse nível de ter que criar algo, produzir, projetar algo. Entende? É um desafio. E aí, esse grupo que vai cumprir o desafio... Chegou aqui um menininho. Esse grupo aqui que vai cumprir o desafio... Eles estão lá fazendo o desafio enquanto você está na aula expositiva. Quando você deixar a atividade de fixação com o primeiro grupo, aí esse grupo aqui é hora de você ir tirar as dúvidas dele. Então, você pode fazer uma mesa redonda. Essa mesa redonda aqui é o momento de você tirar as dúvidas de quem estava com o desafio e perguntar qual é a resposta agora do desafio. Como se fosse uma espécie de entrevista. E nesse momento aqui... Ó, papai tá chamando para assistir. O menino tirou tudo aqui do lugar. Então, nesse momento de entrevista... Só um minutinho, gente. Conseguiu voltar. Enquanto esse grupo aqui está com atividade de fixação, você está na mesa redonda com o grupo do desafio. E essa mesa redonda, eles vão entregar o resultado do desafio e você vai tirar as dúvidas. Observação. O docente avalia os resultados da atividade de fixação, que foi esse teste que você deixou para quem passou pela aula expositiva. Vai avaliar a entrega do desafio quando você está na mesa redonda, o outro grupo está fazendo a atividade de fixação, por rúbrica, e aí nessa rubrica você vai vendo ali quando eles forem falando do desafio. E aí, tanto esse momento aqui, ó, você pode ir para frente da câmera e ouvir quem está no remoto e, de alguma forma, transmitir aquele áudio para quem está no presencial, né? Deve ter instrumento lá da caixa de som. E vocês também verificarem aí, na hora que quem está no presencial falando, quem está em casa consiga ouvir. E aí a escola buscar algum tipo de estratégia e infraestrutura de algum microfone, alguma coisa para quem estiver falando no presencial e quem está em casa consiga ouvir. Enquanto o outro grupo foi liberado para atividade de fixação. Vocês estão lembrando aqui desse ponto, né? Bom, e agora, gente, é hora do que a gente chama de avaliação somativa. Eu vou avaliar, depois desse conjunto aqui, que eu fiz a entrega personalizada, ainda tem alguém que não evoluiu?
que não conseguiu, qual era a habilidade? Distinguir entre escravidão, trabalho livre, não sei o que, no mundo antigo. Dos meus 40, tem alguém que não conseguiu? Se tem alguém, um que ainda não conseguiu, aí o que você vai fazer? Se o percentual é pequeno, você segue com a maioria, não é para uma outra habilidade. Esse outro que não atingiu, vai seguindo junto, mas paralelo, você vai tendo uma outra atividade com ele. Aí vai uma atividade para casa, vai alguma questão para você conseguir trazer ele para o grupo e não deixar ele despercebido, digamos assim, e sem ter esse feedback de que ele precisa dar uma corridinha porque ele não alcançou. Ana colocou, está assim, pois é importante esses direcionamentos, depois a gente encaixa na realidade. Pois é, tem que ter algum norte, né? Eu penso assim, tem que ter algum norte para poder vocês partirem. Eu acredito que não esteja tão fora da realidade, porque, na verdade, vocês não poderão ter uma aula que seja a mesma para tudo. Então, faz o seguinte, não deixa de testar. Pega esse modelo, tira um print aí da tela, faz um planejamento quando vocês forem para o presencial e faz o teste. Por quê? No final, isso daqui é uma rotação por estação. Você tem estações de trabalho. E não é impossível de ser executado, sabe por quê? Que eu sei é que leva tempo e precisa criar cultura. Não é impossível, porque o ensino híbrido é assim, é rotação por estação. Os alunos estão em estações de trabalho e o professor é o mentor e o guia. É muito diferente do que vocês trabalham hoje? Sim, porque vocês estão acostumados a ter todo mundo no mesmo momento fazendo a mesma coisa. Só que para ser ensino híbrido, mexe com a cabeça de vocês e com a cabeça dos alunos, porque eles vão começar, cadê o professor? O professor não vai dar aula, não, é? Não é assim? Quando vocês usam metodologia ativa, é quebra de cultura, gente. É quebra de cultura. Vani colocou, Gal, isso funciona mesmo se o grupo A e B estiver misto dos grupos 1 e 2, presencial e remoto, e 2 remoto. Deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu acalmar essa criança aqui rapidinho. Vânia, o meu já arrancou meu fone 3 vezes. Vânia, eu não entendi, Gal, isso funciona mesmo se o grupo A e B, tá? Que é esse grupo aqui, um que tem dificuldade e outro que não tem, estiver misto dos grupos 1 e 2, presencial e remoto. Isso, se eles estiverem mistos, porque a ideia aqui de quando você vai entregar a personalização é agora você misturar, porque se você ainda for considerar algo somente para quem está no remoto e algo para quem está no remoto presencial, não vai dar certo. Beleza. Estante de possibilidades. Eu fiz uma postagem hoje lá no Instagram falando sobre pegue da estante o que você precisa para montar sua aula híbrida. Então, para ser híbrido, tem que valer de tecnologia. Então, pensem no máximo possível de recurso tecnológico para acolher as informações com relação ao processo avaliativo. Porque para fazer análise de dados, como são muitos alunos que vocês têm, para demandar o menor tempo possível, tem que ser algo que vocês consigam bater o olho e identificar. Tudo vai ser assim, igual no Forms, igual gráfico, que bateu o olho e identificou? Não, nem sempre, até porque você tem que saber não só por grupo, mas a vida de cada aluno. Mas, por exemplo, um mapa mental, que é por palavras, né? Ele é mais fácil de você bater o olho e identificar ali se tem alguém fugindo com palavras que não tem nada a ver do processo, do que você pegar
um conjunto de portfólio, por exemplo, para fazer a leitura. Ó, bora ver aqui. Entendem? Então, vocês vão se valer dos recursos tecnológicos. Beleza? Então, a avaliação diagnóstica, o que eu sugiro? Testes usando forms, quadros interativos utilizando o Padlet, que são informações mais curtinhas, que você consegue bater o olho e verificar se tem alguém ali fugindo. Mapas mentais e conceituais, que são informações também mais curtas, que vocês conseguem passar o olho e fazer uma análise do processo. Ao invés do menino fazer um grande texto de resumo, façam fichas de síntese, fichas de resumo de filme ou vídeo, porque na ficha você já estabelece lá os critérios e o menino vai fazendo algum tipo de marcação e de pequenos preenchimentos que você consiga também bater o olho e fazer identificação. Entrevista, lembra lá da mesa redonda que eu sugeri, onde você vai fazendo perguntas? Então, enquanto um grupo está numa estação de trabalho, inclusive uma das estações da rotação pode ser uma estação com o professor, onde o professor vai ser um entrevistador e ali todos os alunos passam por ele. E ali ele consegue ter noção se tem alguém que está muito distante do processo. Beleza? Agora eu vou falar para vocês a diferença de estratégia de ensino e estratégia de aprendizagem. Pensem que a estratégia de ensino é como se fosse o guarda-chuva. É o que você vai propor, enquanto professor, um grande guarda-chuva, para que seu aluno realize um trabalho. Então, ela está muito mais centrada na proposta do que o professor vai fazer. A estratégia de aprendizagem é o mão na massa do aluno. Pensem na ponta do guarda-chuva, do que o aluno vai ter que fazer para alcançar. Então, se você tem uma sala de aula invertida, ela vai ter estratégias de aprendizagem dentro da sala de aula invertida. Por exemplo, se tem uma situação que seu aluno tem que fazer uma pesquisa aplicada, que lembra a pesquisa a ele fazer uma leitura, mas responder uma situação problema para ela ser pesquisa aplicada. A pesquisa aplicada está dentro da sala de aula invertida. Rotação por estação. Você pode ter uma estação de situação problema, uma estação de aprendizagem por desafio, uma estação de estudo de caso. Está ficando claro que a estratégia de ensino ela é mais abrangente, é a proposta que o professor faz, e dentro da estratégia de ensino estão as estratégias de aprendizagem. Eu não sei se tem alguém da matemática, mas pense, esse está contido neste, né? As estratégias de aprendizagem, as estratégias de ensino vão abarcar as estratégias de aprendizagem. Então, nas estratégias de ensino, você tem rotação por estação, que pode caber aí qualquer estratégia de aprendizagem, laboratório rotacional. Pensem aí em duas situações de aprendizagem. Uma mais teórica, onde o aluno pode estar na situação ali da aula expositiva com você, e o outro grupo está fazendo lá uma experimentação, que não necessariamente seja lá dentro do laboratório de ciências, mas que seja uma atividade mais prática dentro da sala de aula, e quem está no online está fazendo algo mais teórico. Então, o laboratório ele se divide em dois. Rotação individual é você ter, como se fosse na rotação por estação, ao invés dos grupos estarem passando pelas estratégias de aprendizagem, é cada aluno. Então, cada aluno faz o jogo, cada aluno faz a situação problema, ao invés de você ter retornos por grupos, você tem retorno por alunos. Diálogo com especialistas, então seria você convidar alguém, né, da área ali para os meninos fazerem uma entrevista. Atividade com a comunidade é pensar em uma situação problema ali em torno da escola e os meninos proporem um projeto de intervenção. Então, por exemplo, projeto, a estratégia de aprendizagem está dentro da atividade com a comunidade, que seria eles proporem algo de intervenção. Estudo dirigido, que pode ser uma leitura, como a pesquisa aplicada. Exposição dialogada, lembra que tem a ver com o professor, é o professor que vai fazer.
Uma demonstração ou uma simulação é o professor que vai fazer, e uma feira tecnológica que pode abranger aqui várias estratégias de aprendizagem. Me conta aí, ficou claro a diferença entre estratégia de ensino e estratégia de aprendizagem? A gente tem mais 15 minutos e a gente já vai para a prática, viu? Dentro da estratégia de aprendizagem, a gente tem a gamificação. Projeto é algo que utilizamos os últimos níveis de Bloom. Isso, Ana, tem a ver com criar, né? Com os últimos níveis. Gamificação, situação, problema, aprendizagem por desafio, estudo de caso, pesquisa aplicada e projeto. Está dentro do que o menino vai colocar a mão na massa. E avaliação? Pensem assim, claro que na avaliação diagnóstica pode ter esses elementos, e esses elementos que estão na diagnóstica pode vir aqui para isso que eu estou chamando de avaliação somativa e formativa, que é aquela que a gente faz durante o processo e ao final do processo. Mas eu selecionei algumas aqui que eu considero bem interessante. Os relatórios, as resenhas, as rubricas, os portfólios, as provas e autoavaliação. Beleza? Até aqui tudo bem para a gente ir para a prática? Deixa eu ver esse comentário aqui da Luciana. As amarras no passado, às vezes, nos impede de apostarmos no novo e alterar padrões de disrupção. É isso mesmo, Lu. Tem a ver com processo mental. Eu não sei se Lu tá aí ainda, que desceu aqui a quantidade de participantes, mas tem a ver com processo mental. Enquanto a gente não conseguir virar a chave na mente da gente, a gente vai ter dificuldade mesmo. Mas eu sei que não é fácil não, gente, porque vocês estão imersos no processo e de frente com os alunos. Mas vai conseguir, viu? Aqui é para quem chegou, né, no meado da aula e não pegou o que eu expliquei da nossa novidade, que é a mentoria em grupo para vocês construírem trilha de aprendizagem. Então, pense o seguinte, isso aqui não foi um modelo que eu estou dando geralzão e que vocês viram a dificuldade aqui de fazer um planejamento. Quando vocês vierem para a mentoria com a gente vai destrinchar isso aqui e planejar junto com vocês. Então, o que é de fato um estudo de caso? O que é uma aula gamificada? Vocês vão ter acesso a todos esses materiais. Vamos criar avaliações juntos. Então, assim, é um processo colados e em grupo que a gente vai aprender juntos. Aprender juntos no sentido assim, eu e Paulo vamos estar ali direcionando vocês e em grupo vocês vão fazendo as atividades, testam, traz para a gente vai fazer formato de laboratório, onde vocês testam na sala, traz, a gente verifica, dá o feedback, revê processo. Então vai ser muito massa essa mentoria, gente. Entra lá pro grupo de WhatsApp, eu coloquei no chat aí, mas se vocês não pegaram, eu vou colocar de novo, porque fica aí fresquinho no chat para vocês. E não significa que agora vocês precisam fazer nenhuma aquisição, não. Entrar para esse grupo é dizer assim, olha, gostei da ideia, me pareceu muito interessante e quero saber mais. Então, se você quer saber mais, entra para esse grupo aqui de WhatsApp, que eu estou mostrando aqui na tela para vocês, está vendo? E eu explico com mais detalhe essa mentoria, viu? Vamos agora para a nossa prática. Jamboard. Quem tiver condições agora, eu não sei se vocês estão pelo celular, pelo computador, muito provavelmente pelo celular. Para fazer, vocês precisam baixar o Jamboard no celular. Mas não sai agora da tela, não, que aí eu explico, que aí vocês saem, fazem a atividade e voltam para eu falar a palavra número 2, que é a frequência de hoje, para poder participar do sorteio do livro. O que vocês têm que fazer? Pensem o seguinte, a gente falou do grupo 1 e do grupo 2. Pensem lá na habilidade de vocês. Ana já tem a habilidade dela. Vani, pensa numa habilidade aí da tua área. Luciana, você é de que área? Você ainda está por aqui? É um grande desafio. Lu, você está por aqui? Pensa em uma habilidade aí da sua área para vocês fazerem essa atividade. O que vocês têm que fazer? Identifica qual é o verbo, vê ele faz parte de qual nível aqui da taxonomia de Bloom? Se ele fala de associar, então está no nível compreender. Se é no nível compreender, é uma atividade que assistir uma aula, um vídeo e ler um texto dá conta, entende?
Não, eu estou falando aqui que o menino tem que ser capaz de justificar. Se ele tem que justificar, ele tem que avaliar. Então, se é para ele avaliar, então ele tem que produzir algo maior e eu vou ser o mentor dele. Entende? Então, identifica primeiro qual é essa habilidade que vocês querem trabalhar. E quando vocês identificarem, eu deixei aqui nesse quadro coisas que dá para se repetir independente de qual habilidade que vocês estejam trabalhando. Mas o que vocês vão ter que selecionar na estante? Que é esse slide aqui. Tira um print aí desse slide. Luciana, Gal, cadê PC? Hoje ele está dando aula na faculdade. Amanhã ele está aqui. Amanhã estarei eu e ele. Aí vem aqui na estante e pega, tá bom? Então, pensa na habilidade, em que nível da taxonomia de Bloom ela está, e o que vocês fariam? Quem está no grupo 1, continua aqui lendo textos, vídeos, fazendo aula invertida. Quem está no remoto, lendo esses textos, fazendo o roteiro. Mas e que estação presencial vocês fariam para atender essa habilidade? E aí vocês podem se valer aqui, ó, dessas estratégias. Ah, Gal, eu penso que uma gamificação ficaria bacana. Ah, não, Gal, uma pesquisa aplicada, um projeto. Depende da habilidade, do que ela vai pedir para os seus alunos construírem. E aí vocês colocam qual seria a estação 2 e 3. Na aula 2, continua aqui a minha ideia, que seria inverter as rotações e fazer uma atividade prática. No final da aula 2 é hora de uma avaliação diagnóstica. Aí os campos amarelos é onde vocês têm que preencher. Então, a avaliação diagnóstica, vocês podem vir aqui na estante e pegar. Eu vou fazer uma ficha de resumo, uma entrevista, vou usar o Padlet, vou usar o Forms. Pensem que esse momento aqui é a avaliação individual, tá, do menino, porque você tem que ter dados individuais para poder fazer a aula personalizada. Aí na aula personalizada, continua com a ideia que eu dei do grupo A e B, quem já construiu e quem não construiu, mas a avaliação final, vocês têm que pensar no instrumento. Para a avaliação final, vem aqui na estante, você vai fazer o quê? Relatório, resenha, rubrica, portfólio? Beleza. O que vocês têm que fazer agora? Eu vou colocar no chat já já um link, só que quem está pelo celular vai pedir para instalar o Jamboard. Instalem, gente, não só para fazer atividade, mas para vocês conhecerem essa ferramenta como uma possibilidade de atividade aí de uso de tecnologia. Com o uso dessa tecnologia, quem utiliza aí a Microsoft Office 365 é o whiteboard. Eu não sei se vocês já utilizaram, que é aquele quadro, né, em branco e que vocês têm a possibilidade de preenchimento. E quem usa o Google é Jamboard, que a gente fala. E aí eu desenhei lá no Jamboard e vocês vão preencher. Colocar o nome do professor só nessa parte amarelinha. Qual é o nome de vocês? Qual é a estação 1 que vocês utilizariam para essa habilidade que vocês selecionaram? Qual é a estação 2? Que instrumento vocês fariam? Que tipo de avaliação diagnóstica? Que tipo de avaliação final? Isso já dá uma ideia. Esse é o desafio de hoje, que vocês têm que tirar aí o print da tela, faz e marca a gente lá no grupo. Para eu não prender vocês, porque vocês têm que baixar no celular, eu já vou mostrar aqui o Jamboard. Deixa eu copiar. E vocês só... Gente, em menos de 5 minutos, tá? Vocês fazem isso daqui. Não deixa de fazer, não. Não leva atividade para casa, não. Eu já tô acabando e já vou liberar vocês para fazerem. Olha, quando cair no celular que vocês baixarem, vejam, essa é a tela do Jamboard, que quem trabalha com a Microsoft é o whiteboard. Ele é um quadro, gente, em branco. Deixa eu avançar aqui para vocês verem, ó. É um quadro em branco. Nesse quadro branco, vocês podem usar caneta, podem usar nota autoadesiva, colocar imagem, colocar formas, colocar textos, tá vendo? Marcar a laser, caso vocês queiram mostrar algo que vocês estão explicando, é muito massa. E vocês têm páginas, tá vendo? Nessas páginas que eu tô passando aqui no alto, vocês podem utilizar o exemplo
de fazer um portfólio, onde cada aluno vem, coloca o seu nome, faz a atividade ali, e todo mundo vê o de todo mundo, e vocês têm a chance ali de ter um grande material. Não mandei ainda não, Vani, o Jamboard, que eu vou mandar no final para vocês, porque quem está pelo celular tem que baixar. Aí eu vou explicar como é a atividade, mando o link e libero vocês, né? Porque se eu pedir para vocês fazerem agora concomitante, não vai dar certo, não. Peraí, eu já mando. Mas prestem atenção aqui no que vocês têm que fazer. Quando vocês caírem no link, vocês vão cair nisso daqui. O que é para fazer? Aqui é só o modelo, então é só lembrando que o que já está preenchido, beleza. O que está de amarelo é o que vocês têm que fazer. Esse é o exemplo. É só vocês, gente, clicarem em cima do que está de amarelo e preencher. Então, aqui, ó, deixa eu desmarcar esse negócio aqui que eu marquei. Conseguiu desmarcar. É só vocês clicarem em cima do banner. Mamãe, silêncio. Vocês clicam em cima do banner. Se vocês estiverem pelo celular, 2 cliques. Clicou em cima, onde tem a palavra exemplo, vocês vão colocar o nome. Eu vou colocar aqui, ó, Gal. Tá? E apaga lá a palavra exemplo. Salvo. Estação 1, lembra que a minha é falar lá de distinguir escravidão, trabalho livre, não sei o quê? Essa estação aqui vai trabalhar com pesquisa aplicada, para eles diferenciarem cada elemento. Essa estação aqui vai trabalhar com estudo de caso. Porque aqui eles vão identificar o que é trabalho livre, trabalho escravo, trabalho servil, na pesquisa aplicada. No estudo de caso, eu vou fazer um estudo de caso onde eles tenham que aplicar os 3 e me mostrar qual é a diferença dos 3 dentro do estudo de caso que eu der. Que eles têm que resolver uma situação, problema dentro do estudo de caso. Na avaliação diagnóstica, aí vocês podem ir lá para o quadrinho, ó. Eu posso fazer aqui um quadro interativo e utilizar o Padlet, porque no Padlet eu posso perguntar o que é trabalho livre, o que é escravidão e o que é trabalho servil, e eles vão lá e colocam, e eu passando o olho eu consigo ir vendo as respostas. E na avaliação final, eu vou utilizar uma rubrica para eu avaliar uma entrega de quem fizer, por exemplo, o desafio, ou eu posso colocar para quem ainda teve dificuldade, a atividade de fixação que eles vão ter que fazer é preparar um seminário para eles me explicarem a diferença entre esses 3 elementos. Eu vou avaliar por rubrica eles. Pronto, é isso. Aí vem aqui para o 2, aí eu coloquei assim, ó, professor 1, dá 2 cliques, apareceu aqui, coloca o seu nome e salva. Quer sair, coloca cancelar, ele volta. Gostaram? É massa, né? Eu achei massa. Deixa eu copiar o link aqui da apresentação para jogar aqui no chat para vocês. O que vocês têm que fazer? Cumpre esse desafio rapidinho, não deixa para fazer depois não, porque senão vocês vão esquecer. Faz um print da tela de vocês, marca lá a gente marca a gente nos stories e vocês vão receber o nível lá de volta nos stories de vocês como o professor designer da aprendizagem. Vai ser o nível de vocês se vocês cumprirem esse desafio. E a palavra de hoje, deixa eu pegar aqui, é protótipo. A palavra 2 de hoje é protótipo, anota aí. Deixa eu dar uma colher de chá para quem chegou depois. Palavra 1 de hoje foi aula. Aula foi a palavra 1. E a palavra 2 de hoje é protótipo. Anotaram? Palavra 1, aula. Palavra 2, protótipo.
Estou pegando o link, colocando aqui no chat. Vejam aí se está clicável. E eu vou me despedindo aqui de vocês. Muito obrigada por estarem comigo até esse momento. Eu espero aí ter sido útil, tá, para vocês. Mesmo que a gente vê que às vezes parece tão fora da realidade, mas é um norte aí que eu tenho certeza que vai ajudar. Me diz aí se vocês gostaram. E eu estou finalizando aqui com 4 pessoas. Ou 3, né? Vani, Lu, tem mais alguém? Ana, não sei se tem mais alguém. Então, como eu tenho certeza de vocês 3, então a meta é que vocês 3 comentem lá no post que eu vou colocar agora, assim que acabar aqui, lá no Instagram, qual foi o insight da aula de hoje para vocês. Se vocês comentarem, eu coloco esse slide lá no grupo e libero essa aula aqui por 24 horas. Para quem não assistiu, assistiu. Ou se vocês quiserem revisar algum ponto, vocês revisarem. Beleza? Eu gosto muito de Ana, foi ótimo. Não só o norte, mas sul, leste e oeste, amor. Ana, obrigada aí pela sua presença, te admiro demais, sempre eu lhe digo isso. Então, não esquece disso, tá? 2 coisas vocês têm que fazer, o desafio do Jamboard e ir lá no post, daqui a alguns segundinhos, que eu vou tirar um print aqui agora, eu e a Manuel, e coloco lá no Instagram para vocês comentarem, viu? Beijo, fiquem com Deus, boa noite. Eu vou ficar mais um segundo só para vocês me dizerem se conseguiram clicar aí no Jamboard. Se não deu certo, vocês voltem. O link. Deu certo, Ana? Clicou o link. Esse aqui do Jamboard, deu certo? Quem clicar no link e não dá certo, volta, que aí eu ajudo. O link não chegou. Esse que está na tela, jamboard.google. Cadê o link? Aqui, galera, deixa eu botar de novo. Não sai sem pegar o link, não. Eu coloquei, mas vou colocar de novo. Coloquei de novo. Aparece na tela, não vai para o chat. Vou fazer o seguinte, vou colocar lá no grupo do WhatsApp. Vou colocar logo agora. Você está colocando para espelhar. Eu tirei o compartilhamento, mas eu vou colocar no grupo do WhatsApp, vocês conseguem pegar lá. Ah, é para eu tirar? Ah, não é para eu deixar na tela. Tá. Tirei da tela. E tô colocando lá. Coloquei no Zap, viu? Beijos, meninas. Tchau, tchau.